Convido os irmãos para que abram as suas Bíblias. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 11. Farei a leitura para a nossa meditação nesta noite, nos versículos 23 até o de número 29. Diz assim a palavra do Senhor: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir do corpo, come e bebe juízo para si. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, pela Tua palavra, que abençoa nossas vidas e nos orienta. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, enquanto meditamos nesse texto selecionado, para que compreendamos as lições que Tens para nós nesta noite, e assim possamos gravá-la em nossas mentes e corações, e colocá-las em prática em nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Fazei isso em memória de mim. Esse é o tema do nosso sermão desta noite. Em memória de mim. Todos nós temos memórias de nossas vidas. Muitas delas são lembranças muito agradáveis, que nos fazem alegres, felizes, só de lembrarmos dos fatos passados, e outras nem tanto. Às vezes, marcaram a nossa vida, e muitas vezes, quando lembramos dessas passagens, ficamos entristecidos. Mas, meus irmãos, faz parte da nossa natureza termos memórias, termos lembranças, e isto é fundamental para que tenhamos uma vida saudável, uma vida com sentido. Pensem, meus irmãos, um pouco na tristeza daqueles que perdem a memória, daqueles que perdem todas as lembranças da sua vida. Se esquecem daqueles que amam, se esquecem de tudo por que passou, de tudo que realizou no passado. Com isso, acaba o propósito do que viveu até aquele momento. E daí em diante, nada mais tem sentido. Nós vivemos o presente, o reflexo do que fomos no passado. Os nossos relacionamentos, toda a nossa vida, as pessoas com quem vivemos,
E como é bom lembrar as passagens alegres da nossa infância, quando corríamos pelo pasto descalços para nadar naquele riozinho lá no meio das montanhas. Quando lembramos das brincadeiras de rua dos nossos colegas, da nossa escola, e tantas outras lembranças agradáveis que nos vêm à memória. A memória nos serve como um legado de experiências que nos ajudam a progredir, nos ajudam a nos relacionarmos, nos ajudam a nos desenvolvermos em todos os aspectos da nossa vida. A experiência que adquirimos, nós a usamos através daquilo que lembramos da nossa memória. E o tema que vamos tratar hoje, meus irmãos, é fundamental para a nossa vida espiritual, em todos os sentidos da nossa vida espiritual. Para o cristão que não tem a memória sobre a qual falaremos nessa noite, não é um cristão na verdadeira acepção da palavra. Não tem claro em sua vida porque é importante esta memória, porque é fundamental esta lembrança. Vamos analisar o texto que nós lemos e tirar algumas lições que ele traz para nós nesta noite. A mensagem real para a vida de todo cristão. Primeiro ponto, analisaremos a autoridade da mensagem. Paulo, no início do texto que nós lemos, comunica a seus leitores que a única autoridade que importa e que tem valor real na igreja é a autoridade do Senhor. Ele está querendo dizer: não estou entregando para vocês algo que eu mesmo tenha pensado, algo que eu mesmo tenha elaborado, algo que eu mesmo esteja fazendo. Não inventei uma nova ceia, produto da minha própria imaginação, porém eu vos afirmo que isso que vos falo tem a Cristo como seu verdadeiro e como seu único autor. Foi dele, de Cristo, que recebi essas instruções, diz Paulo, que pessoalmente vos entrego, e esta é a única fonte que eu comunico, do que eu comunico a vocês, Jesus Cristo. Desta forma, o que recebemos não é algo engendrado, criado por homens, mas sobre esse assunto tão sério e tão importante para a vida nossa de cristãos, a única autoridade é o próprio Jesus Cristo. Portanto, a autoridade dessa mensagem vem diretamente de Cristo. Segundo ponto, a ocasião deste acontecimento. Vejam, meus irmãos, que foi na noite em que Jesus foi traído que se deu esse evento. É importante notarmos que Jesus deixou para os últimos instantes do seu ministério para consumar esse ato memorial. Ele poderia ter feito isso a qualquer momento do seu ministério, mas aguardou o tempo da chegada do seu sacrifício, para que os apóstolos não tivessem que esperar muito para presenciarem o que ele estava descrevendo ali, simbolicamente, no pão e no vinho. Para que eles não esperassem que aquilo demorasse para ser cumprido literalmente em seu corpo. Na noite em que foi traído é a ocasião. É importante também destacarmos que antes de qualquer atitude, de qualquer palavra sobre o assunto naquele momento solene, Jesus deu graças. Jesus deu graças ao Pai. Na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, versículo 5, ele afirma que tudo que Deus criou e toda a dádiva recebida de suas mãos com ações de graça
pela sua palavra e com oração é santificado. Com ações de graça, tudo que recebemos de Deus é santificado. Todas as vezes que nós vemos Jesus fazendo qualquer refeição, descrita na Bíblia, com os seus discípulos, ele sempre dá graças. Naquele momento ali no cenáculo, no entanto, Cristo tem um motivo especial, um motivo profundo para dar graças. Ele está agradecendo ao Pai por sua misericórdia pela raça humana. Parece um contraste. Jesus se aproximando da morte, sabendo que o seu sacrifício era iminente, ele dá graças ao Pai, sabendo que a sua misericórdia pela raça humana lhe custaria a vida numa morte extremamente dolorosa. E é desta maneira, meus irmãos, que Jesus quer nos ensinar, com o seu exemplo, que todas as vezes que nos aproximarmos da mesa do Senhor, para a Santa Ceia, nós devemos elevar os nossos olhos, os nossos corações, em reconhecimento ao desmedido amor de Deus por nós. Devemos nos aproximar motivados por uma sincera gratidão a este amor. Jesus deu graças. Terceiro ponto que nós aprendemos aqui, Jesus diz: isso é o meu corpo. Paulo aqui nos orienta com toda a autoridade que recebeu diretamente de Jesus, como comentamos no início, sobre a forma correta de celebração do sacramento. Devemos, portanto, meus irmãos, estar atentos, pois o que ele nos diz, de maneira bem simples e clara, merece toda a nossa atenção. Muitas vezes ouvimos todo domingo de Santa Ceia a mesma conversa, o mesmo instrução. Mas, meus irmãos, é porque esse ato é muito importante para nós. Notem que, em primeiro lugar, Cristo distribuiu o pão entre os seus discípulos, a fim de que todos eles comessem juntos. E dessa forma todos viessem a participar igualmente de Jesus, através daquele símbolo. É por isso, meus irmãos, que para a ceia do Senhor, todos aqueles que creem, todos aqueles que já declararam publicamente a sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador, estão em perfeita comunhão com a Igreja de Cristo, todos esses devem ser convidados a participar desse banquete espiritual. Foi assim que Jesus ensinou. Distribuiu o pão a todos os seus discípulos, para que comessem juntos. Notem bem, aqueles que creem e que estão em plena comunhão com a Igreja de Cristo. Por isso, nós dizemos Igreja de Cristo, não uma denominação, não Igreja Presbiteriana, Igreja de Cristo. Qualquer um que já declarou sua fé publicamente em Cristo está em comunhão com qualquer igreja que declara ser Jesus Cristo o seu Senhor e Salvador, está convidado para participar desse banquete espiritual. Porque, meus irmãos, se aqui fosse a ceia da Igreja Presbiteriana Morumbi Sul, não teria sentido chamarmos ceia do Senhor. Mas essa é a Santa Ceia do Senhor, em que todos os membros da sua igreja devem participar.
Simbolicamente, Jesus, ao apresentar o pão aos seus discípulos que estavam com ele na ceia, lhes diz: isto é o meu corpo. E ordena que todos comam, porque assim teriam plena participação espiritual com ele. Comei dele todos, diz o Senhor. Mas, pastor, comer o pão para ter participação espiritual, como é que é isso? Como é que eu tenho participação espiritual com Cristo ao comer o pão? É isso que Jesus nos diz, meus irmãos. Exatamente isso. É uma ordenança do próprio Jesus Cristo, é um sacramento instituído por Ele mesmo. E assim que nós, quando nos aproximamos da mesa, devemos estar conscientes de que ao comermos o pão, simbolicamente estamos entrando numa comunhão direta com Jesus Cristo. Meus irmãos, da mesma forma que o Espírito Santo é simbolizado por uma pomba, não é mesmo? Não foi isso que aconteceu no batismo de Jesus? Da mesma forma como João descreve lá, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. E todos nós sabemos que o Espírito Santo não é uma pomba. O pão, no ato da ceia, tem o mesmo símbolo. Simboliza o corpo de Cristo. É o símbolo do corpo de Cristo quando nós, ao participarmos da ceia, o comemos. Não há transformação. O pão continua pão, mas a comunhão espiritual com Jesus é real. Ele está presente espiritualmente. Desceu lá de cima para estar conosco nesse momento, em cada ato desse sacramento, em sua memória. Por isso ele diz: fazer isso todas as vezes em memória de mim. O pão representa o alimento. E naturalmente não é esse pequeno pedaço de pão que irá alimentar o nosso físico, mas esse pequeno pedaço de pão nos sustenta espiritualmente a cada vez que participamos na sua ceia. Cada vez que nós temos essa participação, nós abraçamos a Cristo crucificado em nosso favor e nos tornamos eficazmente participantes de todos os seus benefícios. Uma quarta lição, Jesus nos diz que é dado por vós. Este é o meu corpo, que é dado por vós. Meus irmãos, o corpo de Jesus Cristo literalmente foi oferecido como sacrifício em nosso favor. Quando ele apresenta o pão para que o comamos, ele está falando de comunicação, está falando de participação espiritual, está falando de comunhão com ele, porque deste corpo oferecido como sacrifício. E agora ele está falando dos benefícios que o seu corpo sacrificado proporciona àqueles que nele creem e têm participação espiritual e comunhão com ele. Ou seja, participação na redenção. A redenção que o seu sacrifício representa, que o seu corpo entregue para morrer por nós representa. Este é o símbolo fortíssimo do corpo de Cristo apresentado por Ele mesmo na ceia última em que esteve com seus discípulos. Isso deixa claro, meus irmãos, que uma pessoa que não tem comunhão, a participação espiritual, que não tem a fé em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não pode, não tem o direito de receber a ceia e desfrutar de seus benefícios. Simplesmente porque ainda não abraçou o Cristo que teve o seu corpo crucificado. Se você não recebeu Cristo, não abraçou Jesus que morreu por você, que direito tem você de participar da ceia em memória de Jesus? E o quinto ponto é o tema.
Fazer isso em memória de mim. A ceia, meus irmãos, como nós temos destacado sempre, é um memorial designado por Jesus para que sejamos assistidos em nossas fraquezas. Conscientes de nossas fraquezas, nossas dúvidas, os nossos vacilos, é fundamental que nós nos socorramos do sacramento para nosso fortalecimento. É importante, fundamental. Vejam, meus irmãos, a ceia não é um simples ritual mecânico do qual participamos aqui em nossa igreja todo primeiro domingo do mês. A ceia, meus irmãos, é o nosso alimento espiritual para lembrarmos objetivamente do que Cristo fez em nosso favor. Em memória de mim, disse Jesus. Temos que lembrar constantemente, e com mais ênfase ainda na ceia, de que Ele entregou o seu corpo para ser crucificado, pregado com cravos enormes em suas mãos e pés, num sacrifício extremamente doloroso, físico e espiritual, sentiu dores lancinantes em seu corpo e em seu espírito também, meus irmãos. Isaías profetizou, levou sobre si as nossas dores. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Pensem bem, meus irmãos, coloquem-se no lugar de Jesus naquele momento, mas de um Jesus que nunca quebrou a lei, que nunca pecou, totalmente inocente, condenado por sua causa, levou na cruz o seu pecado, levou os fardos do pecado do mundo nos seus ombros. Imagine a dor física, mas muito maior ainda a dor espiritual de um inocente pagando pelos pecados de todo mundo. Fazer isso em memória de mim, diz Jesus, recordando que ele foi traspassado, Isaías mais uma vez, pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas marcas de tortura, pelas suas marcas de chicote, sua marca das bofetadas que levou, nós somos sarados, livrados do nosso pecado. Sexto lugar, ele tomou também o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança, o novo testamento, o novo pacto que foi ratificado pelo sacrifício do seu corpo crucificado. Meus irmãos, olha a intensidade deste momento que muitas vezes nós participamos como se fosse mais um ritual. O sangue derramado no sacrifício de Jesus é o que garante a nossa reconciliação com Deus. Só Ele. Como nós falamos no domingo passado, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o sangue de Jesus nos reconciliou com Deus, nos deu nova vida, e agora na ceia nós bebemos o fruto da videira, a fim de termos participação frequente nesta reconciliação, a fim de termos participação frequente nessa nova aliança com Deus. Essa aliança é o modo como o Senhor nos trata, e é semelhante à aliança que muitas pessoas fazem.
Várias vezes nós assistimos alianças sendo feitas entre autoridades de diferentes países. Às vezes em noticiário, às vezes em filmes, e essas alianças são sempre realizadas com grande pompa, cercadas de protocolos diplomáticos, envolvendo autoridades, embaixadores que representam a alta cúpula de seus respectivos estados, países. Mas depois de toda essa solenidade, um número muito grande dessas alianças são ignorados, são quebrados, sem qualquer protocolo. A aliança do Senhor, meus irmãos, merece uma pompa ainda maior, merece todo o respeito, porque não é uma aliança que possa ser quebrada, é uma aliança eterna, firmada com sangue inocente, com sangue puro e purificador. Por isso é importante compreendermos a natureza dos sacramentos, pois se são alianças, então contém promessas essas que se prestam a despertar a consciência humana para a certeza da sua salvação. Esta é a promessa que é pregada cada vez que fazemos isso em memória de Jesus. Por isso dizemos que não são um simples ritual, não é um simples ritual mecânico, não é apenas sinal externo da fé que nós professamos, para que os outros nos vejam participando, mas os sacramentos são, como já dissemos, importante auxílio para a nossa vida interior, para a nossa fé, para fortalecer nas fraquezas e nos vacilos que muitas vezes nós praticamos. Sétimo ponto, Jesus diz: fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Assim como Cristo nos ordena comer o pão, Ele também nos ordena beber o cálice, o fruto da videira, símbolo do seu sangue. E nos lembra mais uma vez que o façamos em sua memória, todas as vezes que o bebermos na celebração da ceia. O pão e o vinho, em conjunto, anunciam a morte do Senhor. É um duplo sinal, instituído por Jesus, e um não pode ser servido sem o outro. E podemos afirmar, assim como fazemos em casamentos, né? O que Deus juntou, não separe o homem. Se Deus juntou o pão e o vinho na ceia, através de Jesus Cristo, nós temos que fazê-lo da mesma maneira. Não como muitos fazem em outras igrejas, em outras religiões, que apenas uma parte é oferecida ao povo. Somente as autoridades podem usufruir de ambas. Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus nos ensinou que o pão e o vinho são um duplo sinal que devem ser sempre servidos em conjunto. Por isso que impedir o povo de beber o cálice não é bíblico, é fruto de uma tirania diabólica que não aceita a autêntica e fiel Igreja de Cristo e os sacramentos instituídos por Jesus. Não nos compete, meus irmãos, criar rituais. Criar rituais diferentes para o sacramento da ceia, que sejam diferentes daqueles que Jesus mesmo estabeleceu. Por isso nós temos que ser fiéis àquilo que Jesus nos ensina. Portanto, a ceia do Senhor é um memorial que deve ser preservado permanentemente na igreja até a volta de Jesus Cristo. Afinal, ela foi instituída com esse propósito, para que nos alimentemos, nos lembremos dos benefícios da morte de Cristo e diante dos homens nós possamos reconhecer esta dádiva em sua memória.
Louvemos a Deus até que Jesus venha, até que Ele venha. Oitava, participar dignamente. É fundamental. Versículo 27 diz: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que significa isso? Significa desonrar o uso legítimo e puro na participação da ceia, sem que se esteja devidamente preparado para isso. Significa não estar pendente, com dívida diante de Deus, com situações em sua vida que não condiz com a obediência à palavra de Deus, e em seu coração não estar preparado como devia para esse ato solene. Ou ainda, participar sem fé em Cristo e em tudo que o sacramento representa, como já dissemos, e como está especificado na palavra do Senhor. Aquele que come do corpo e bebe do sangue de Cristo sem sequer nele crer, profere blasfêmia em seu ato e por isso é digno de castigo. Será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por último, meus irmãos, examine-se a si mesmo, diz a palavra. Se aqueles que comem e bebem indignamente são culpados do corpo e do sangue de Cristo, Paulo recomenda que ninguém se aproxime da mesa sem antes estar devidamente preparado. Que todos se cuidem e que não caiam nesse erro por indiferença ou por negligência. E como fazer isso? Humilhando-se diante de Deus, consciente da sua própria miséria, arrependido ou arrependida, recorrer à graça de Cristo e descansar nessa graça e no seu perdão e na sua purificação. Sendo assim, fazendo, aquele ou aquela que é crente e já entregou sua vida a Cristo, é um convidado digno de se aproximar da mesa do Senhor. Porque a fé, resultante do arrependimento e da confissão, ainda que imperfeita, tem o poder de transformar o indigno em digno. A fé transforma o indigno em digno. Concluímos, portanto, meus irmãos, que a ceia do Senhor não é um ritual mecânico qualquer. Antes, meus irmãos, é uma cerimônia solene, um memorial instituído como sacramento por nosso Senhor Jesus Cristo. E traz em si mesmo benefícios para todos aqueles que creem. Um benefício de revigoramento espiritual incomparável. Concluímos também, meus irmãos, que é preciso uma preparação para a participação desta mesa, para que não haja uma participação indigna. Que Jesus instituiu a ceia de modo permanente na igreja, para a proclamação da sua obra redentora, é isso que serve até que Ele venha. E podemos fechar com as palavras do nosso Salvador, porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Fazer isso em memória de mim. Você, meu amigo, minha amiga, está convidada a participar deste banquete espiritual. Para isso, não adie a entrega de sua vida nas mãos de Jesus. Ele quer que você participe do seu memorial e de
todos os benefícios que Ele tem para a sua vida terrena e para a sua vida eterna. Confesse a Ele a sua necessidade de seu perdão, sua necessidade de salvação, que Ele proporciona por seu corpo sacrificado e pelo seu sangue derramado. Receba os benefícios de ser salvo por Jesus. Não espere mais. Se você não tomou essa decisão, tome agora. Decida definitivamente por aquele que não hesitou em dar a vida por você. Fazer isso em memória de mim. Que Deus nos abençoe.